bom dia, pessoal do Instagram e pessoal do YouTube. Pois é, a gente voltando às nossas lives, da nossa rotina matinal. Como é que você acordou no dia de hoje aqui no Japão? Pois é, quem é do Japão, bom dia, quem é do Brasil, boa noite. Hoje a gente vai começar a leitura do nosso livro, Porque os ricos cada vez ficam mais ricos. Tcharam! E junto com os ricos ficam mais ricos, eu estou entrando, né, de novo. Na verdade eu comecei durante o ano, mas aí eu fiquei com medo, aí eu voltei, aí eu fiquei com medo, aí eu voltei, né, para a parte de investimentos. Então, e também eu estou sempre empreendendo com o network do Terra. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, ficou um pouquinho alto. Aí, vou deixar só um fundinho assim com a musiquinha bem gostosinho pra gente começar já o dia num climazinho assim mais aconchegante, mais relax, né? E aí, vocês já fizeram a yoga de vocês hoje? Já estão todo mundo genki, né? Já dançaram, já fizeram tudo que tinha que fazer? Que agora a gente vai ficar um pouco mais relax pra gente começar a ler o nosso livro. E por que os ricos cada vez ficam mais ricos? Vamos descobrir por que os ricos cada vez ficam mais ricos? Pois é. Vamos lá. Então, esse livro ele tem 287 páginas. 287 páginas lidas. Então, nós já estamos no dia 12, né? Eu comecei um pouquinho tarde. Mas vamos tentar ler até o dia 1º de janeiro, independente de onde eu esteja, qual horário eu esteja. Mas vamos começar, né? Primeiro vamos para a primeira página. Cadê? Bom dia, Thiago. Hello, good morning. Bom dia, Andressa. Buenos dias. Como estás tu? Bora lá. Primeira página. E vamos tirar a musiquinha agora aqui um pouquinho. Deixar só um fundinho bem baixinho, né? Bora ver quantas páginas a gente consegue ler até as 8 da manhã. A questão da riqueza e da desigualdade social é o grande dilema moral de nossos tempos. Duas perspectivas, duas soluções. Senador Bernie, presidente Donald Trump. A lacuna crescente entre os ricos e todos os outros é uma crise moral e uma bomba relógio social. Bernie Sanders acredita em dar o peixe às pessoas. Donald Trump e eu em ensiná-las a pescar. Embora discordemos de Bernie Sanders em termos políticos, concordamos quanto aos princípios. Nossas diferenças estão na solução desse problema crescente. Se acreditar em dar o peixe às pessoas, este livro não é para você. Mas se acreditar em ensiná-las a pescar, achará este livro interessante. Eu sou do tipo que eu não gosto de dar peixe para ninguém. Particularmente eu, Sara. Eu gosto de ensinar a pescar ou dar trabalho para as pessoas. Vamos lá. Para educadores e pais. Por que você não precisa de dinheiro para enriquecer? A Universidade de Stanford concorda com meu pai rico, não com meu pai pobre. Aos 9 anos, aprendi o que a professora de Stanford, Tina Selling, queria ter descoberto aos 20. Educadores e pais, leiam este livro. Ele se baseia nos métodos de Richard Dedd para ensinar estudantes que desejam se tornar empreendedor rico. Aos 9 anos, meu pai se recusou a me pagar. Ele falou: se eu lhe pagar, você pensará como empregado. Quero que pense como empresário. Sua lição: os ricos não trabalham por dinheiro. Antes que você comece a ler este livro, uma observação sobre as seções de bônus. As seções de bônus no começo e no fim deste livro, sua função é reforçar a importância de sua mensagem. Todos já ouvimos e classifica definição de insanidade.
fazer as mesmas coisas repetidamente a esperar resultados distintos. Taran, taran. Ok. Capitalismo, comunismo e educação. Por que ir à escola é uma ideia obsoleta? O que a escola ensina sobre dinheiro? O que a escola ensina sobre dinheiro? Para a maioria, a resposta é: não muito. Se ela ensina algo vá para a escola, consiga um emprego, poupe dinheiro, compre uma casa, livre-se das dívidas e invista em longo prazo no mercado de ações. Podia ser um bom conselho na era industrial, mas é obsoleto na era da informação. A globalização representou o fim dos empregos muito bem remunerados dos operários. As atividades funcionais foram transferidas para a China, Índia, México. A automação dará um fim aos empregos com salários elevados para os trabalhadores de colarinhos brancos. Robôs. A ameaça de um futuro sem emprego. Atualmente, conforme os empregos são exportados, robôs e inteligência artificial os substituem. Até mesmo profissionais altamente especializados, como médicos, advogados e contadores, estão na mira da automação. A Adidas anunciou que começaria a fabricar sapatos na Alemanha e nos Estados Unidos, em vez de na China e no Vietnã. E a Focom, principal fabricante da Apple, anunciou a contratação de 1 milhão de robôs para substituir 3 milhões de trabalhadores. Estudantes de todo o mundo deixam a escola e afundam-se em dívidas para pagar a graduação. A mais onerosa de todas, incapazes de encontrar o lendário emprego bem remunerado que quitaria esses empréstimos. Robôs não precisam de salário ou aumentos, trabalham ininterruptamente, não tiram férias, não precisam de descanso, nem de plano de saúde ou de aposentadoria. Poupadores são perdedores. Nos Estados Unidos, já houve um tempo, década de 1970, em que uma pessoa com 1 milhão na poupança ganhava 15% de juros, ou $150 mil por ano. Naquela época, era possível viver com 150 mil anuais. Hoje, 1 milhão rende 1,5% de juros, ou 15 mil ao ano. Dificilmente uma renda digna de um milionário. Atualmente, os poupadores são os principais perdedores. Bom dia, Valéria. Sua casa não é um ativo. Em 2008, aproximadamente 10 milhões de americanos, proprietários de imóveis residenciais, aprenderam por experiência própria que suas casas não eram um ativo. Quando o mercado imobiliário quebrou e o valor dos financiamentos tornou-se superior ao de suas propriedades. As mansões, casas grandes de gosto duvidoso e construídas em massa, com materiais de baixa qualidade, o orgulho da geração Baby Boom, são agora as casinhas de cachorro do mercado imobiliário. Filhos e netos dos Babies Booms, a geração milênio, não podem arcar com esses grandes ativos dos avós e nem querem. Enquanto os impostos sobre os imóveis aumentam o valor das McMansions, continuam a cair. No que se refere a imóveis habitacionais, pequeno e funcional será melhor que grande e desconfortável. E o valor das residências se relaciona ao empregos. Robôs não precisam de um lar. Eles vivem no escritório 24 horas, 7 dias por semana. Feliz aniversário! Rich Dad Poor Dad foi publicado de forma independente 20 anos atrás, em 8 de abril de 1997, meu 50º aniversário. Foi publicado dessa maneira porque todos os editores das grandes editoras eram como meu pai, pobre. Acadêmicos altamente instruídos, sem muita educação financeira.
As lições sobre educação financeira do meu pai rico perturbaram as crenças tradicionais dos editores a respeito de dinheiro. E todos sabemos quão reconfortante nossas crenças são, mesmo que já obsoletas. Hoje, 20 anos depois, as lições do meu pai rico são verdadeiras e ainda mais desconcertantes que há 2 décadas. Os atuais poupadores são perdedores, ainda maiores porque os juros são negativos em muitos países e a automação continua substituindo trabalhadores. Porém, os pais ainda aconselham seus filhos a seguir seus passos. Vá para a escola, consiga um emprego e poupe dinheiro. Ciência econômica não é educação financeira. Acadêmicos em defesa de sua carência em educação financeira costumam vociferar. Estudei economia na escola ou a escola do meu filho tem um excelente programa de economia. Alguns poucos estudiosos mencionam economistas famosos, como John Maynard Keynes, Milton Friedman, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. Suas teorias podem ter tido algum fundamento 50 anos atrás, mas hoje não se sustentam mais e estão prestes a ruir. Filósofos economistas, em vez de economistas acadêmicos, prefiro ouvir 2 influentes. Filósofos economistas. Karl Marx, autor de O Manifesto Comunista, e Ayn Rand, autora de A Revolta de Atlas. Ayn Rand nasceu em São Petersburgo, Rússia, 1905, e testemunhou a Revolução Russa em sua adolescência. Os bolcheviques tomaram o negócio de seu pai e tudo pelo qual trabalhará em 1926. Ela emigrou para Nova York, tendo vivenciado o comunismo e o capitalismo. Suas opiniões sobre ambos os sistemas são fortes. Crítica dos economistas e acadêmicos ocidentais que vivem suas bolhas teóricas. Ela diz: eles são livres para se invadir da realidade, mas não para evitar o abismo que se recusam a ver. Diz que os heróis de Rad se opõem categoricamente aos parasitas, saqueadores e pidões, que arrebanharam os benefícios do trabalho. 2 heróis parasitas, saqueadores e pidões, são a causa de altos impostos. Sindicatos de trabalhadores grandes e influentes, prédios públicos e gastos, planejamentos, regulação, redistribuição governamental. Saqueadores. No livro são a representação de burocratas e funcionários públicos que confiscam os ganhos alheios por meio de ameaças implícitas, de pessoas desarmadas. Eles usam a força para tirar a posse de bens das pessoas que os produziram ou ganharam. Pidões. Na descrição de Red, são aqueles que não produzem valor por si mesmos, sendo incapazes de produzi-lo. Aproveitam-se dos ganhos dos outros, do lucro dos produtores, em nome dos necessitados. Dessa forma, roubam a riqueza dos produtores para encher os próprios bolsos. Eles se incomodam com os bens dos produtores e falam sobre os direitos morais das pessoas, enquanto possibilitam o confisco legalizado pelo governo. Como você sabe, o mundo está repleto de pidões, saqueadores e parasitas, que nada produzem, posando como benfeitores moral intelectualmente superiores. Como o título sugere, a Revolta de Atlas propõe a seguinte questão: o que aconteceria se os produtores simplesmente se revoltassem, parassem de produzir e contribuir e se escondessem? A Revolta de Atlas, publicada em 1957, foi de início atacado e criticado. Entretanto, com o passar do tempo, o livro se tornou um clássico, com pessoas afirmando que depois da Bíblia, a Revolta de Atlas foi o livro mais importante da minha vida. Gente, a gente tem que ler esse livro.
Depois eu vou procurar ele. Karl Marx. Karl Marx nasceu em 1818 na Prússia, atual Alemanha. Ele é conhecido como um socialista revolucionário, um homem que influenciou muito dos revolucionários modernos, como Vladimir Lenin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Che Guevara e Hugo Chávez. Uma de suas famosas citações é: podem as classes dominantes tremer ante uma revolução comunista? Os trabalhadores não têm nada a perder em uma revolução comunista, a não ser suas correntes. Têm um mundo a ganhar. Trabalhadores do mundo, univos. A visão socialista de Marx foi tão perturbadora que ele foi forçado a se mudar para a Inglaterra. Em Londres, encontrou trabalho como colunista de New York Tribune e descobriu que a América recebia bem seus textos sobre escravidão e luta e consciência de classes. Luta de classes. Em termos simples, Marx definiu a luta de classes como o conflito entre aristocracia, burguesia e proletariado. As definições dessas classes são: aristocracia, a classe dominante que herda riqueza, privilégios especiais e títulos, tipicamente uma monarquia. Burguesia, algo relacionado ou próprio da classe média. Se alguém diz que burguês é comumente um insulto representando preocupação frívolas de uma mentalidade pequena da classe média. Marx se refere aos burgueses como pessoas concentradas em bens materiais, ainda que não tenham motivação e ambição confortáveis em permanecer onde estão. Proletariado, uma classe de assalariados que não detém capital nem meios de produção. Pessoas que vendem seu trabalho para se sustentar. A classe mais pobre de trabalhadores. Aristocratas. Durante a era agrícola, reis e rainhas, os aristocratas, eram donos de terras. A palavra camponês é derivada de campo e se refere aos que trabalham no campo, mas não são donos de terra. A palavra imóveis literalmente significa o que não se move, como os campos em que os camponeses trabalhavam. Na era industrial, a aristocracia se constituía em gigantes industriais, como Henry Ford, John Rockefeller e J.P. Morgan. Ford produzia os carros, Rockefeller a gasolina e Morgan o dinheiro. Agora, na era da informação, a nova aristocracia compreende os magos da tecnologia, que controlam as terras do mundo digital. Pessoas como o cofundador da Apple, Steve Jobs, Jeff Bezos, da Amazon, e Sergey Brin e Larry Page, da Google. Durante a era agrícola, os ricos eram chamados de aristocratas. Hoje são conhecidos como capitalistas. Vá à escola para conseguir um emprego. Quando os pais dizem a seu filho, vá à escola para conseguir um emprego, aconselham-nos a ser um proletário, alguém que vende seu trabalho por dinheiro. Um empregado não é dono de sua produção. Se o filho encontrar um emprego bem remunerado, se tornará um burguês e ingressará na classe média, satisfeito com as armadilhas materiais, como educação escolar, casa e carro, confortável em permanecer onde está. Tal e qual os vizinhos, os pais sentem-se infelizes em passar ao largo das favelas. Cortiços e modestas moradias de proletariado, certos de que seus filhos não frequentam a escola daquelas crianças. A maioria dos burgueses tem um emprego bem pago. Muitos são autônomos especializados, como médicos e advogados ou pequenos empresários, mas não possuem imóveis ou meios de produção. Essas pessoas trabalham por dinheiro.
Os ricos não trabalham por dinheiro. Em Pai Rico e Pai Pobre, a lição 1 de Pai Rico é: os ricos não trabalham por dinheiro. Quando pergunto qual foi a lição 1 do Pai Rico, muitos leitores não se lembram dela. Acredito que é por estarem programados para ir à escola e conseguir um emprego. Não foram treinados para ser alguém que detém os meios de produção. Em outras palavras, nosso sistema educacional prepara os estudantes para ser proletários e burgueses, em vez de capitalistas, donos de terras, empresas e capital. Não é de se admirar que existam milhões de pessoas que, como meu pai pobre, um homem altamente instruído e um burocrata do governo, que acreditava piamente que ajudava os outros. Dependam do que o governo lhe dê de trabalho, salários e pensões. Infelizmente, pessoas que não podem ajudar a si mesmas. Em 1970, meu pai pobre, um homem muito bom, concorreu a vice-governador do Havaí, contra seu chefe, um democrata então governador. Depois de perder as eleições, ele jurou que meu pai, doutor em educação, nunca trabalharia no governo estadual novamente. Meu pai morreu como um homem pobre, desempregado, disposto a trabalhar, mas incapaz de encontrar um emprego. Ele foi um homem com uma educação de alto nível, mas que não dominava sua produção. Um professor que ensinou milhares de pessoas a fazer o mesmo que ele. Não causa surpresa alguma que tenhamos uma guerra de classes em erupção nas ruas dos Estados Unidos e em todo o mundo. Lá tá acabando o primeiro capítulo. Não surpreende que Bernie Sanders, durante as eleições presidenciais norte-americanas de 2016, tenha dito: há algo profundamente errado quando 0,1% dos ricos possuem quase a mesma riqueza que os 90% menos abastados. Simplificando, nossas crises financeiras global começam em nossas escolas. Os Estados Unidos gastam bilhões com a educação dos professores, mas o abismo entre ricos e pobres só aumenta. Como Karl Marx escreveu, os trabalhadores não têm nada a perder em uma revolução comunista, a não ser suas correntes. Tem um mundo a ganhar, trabalhadores do mundo, univos. E Ayn Rand afirmou: eles são livres para se evadir da realidade, mas não para evitar o abismo que se recusam a ver. Pense nisso da próxima vez que ouvir dizerem a uma criança: vá à escola para conseguir um emprego. Porque segurança no emprego é uma ideia obsoleta. A globalização levou embora os empregos dos operários. A automação levará embora o emprego dos trabalhadores de colarinho branco. A desigualdade de renda atinge níveis não vistos desde 1929. E ficou claro que o aumento da produtividade, que foi para o bolso dos trabalhadores em 1950, é agora retido, quase que completamente por empresários e investidores. Galera, esse livro vai ser o ó do Borogodó, bora ler. Hoje nós lemos o primeiro capítulo e amanhã a gente continua. Pra gente não parar, a gente vai ler todos os dias, tá bom? De segunda a segunda. E outra coisinha, aqui no Instagram as lives não vão ficar salvas, mas no YouTube o vídeo vai ficar lá gravadinho, então quem quiser acompanhar os vídeos, capítulo por capítulo, que a gente vai ler todos os dias, né? Vai acompanhando pelo YouTube, porque aqui no Instagram eu vou deixar só 24 horas. Quem acompanhar aqui no Instagram, ótimo, vai ver cada dia. Quem acompanhar no YouTube, vai estar lá gravado todos os dias, capítulo por capítulo. Ok? Bom dia, boa sexta-feira e que a vida nos surpreenda nos dias de hoje, que possamos fazer dinheiro para que a nossa vida seja cada dia melhor. Não para a gente virar um poupador, pensando que a gente quando estiver com 60 anos, vamos viajar o mundo. Vamos viajar o mundo agora. Então, bom dia!
wonderful day para todo mundo. Tchau!